meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, continuaremos a estudar o capítulo 11. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like. Assim sendo, o YouTube irá disponibilizar para mais pessoas terem acesso ao vídeo. E toque no sino das notificações para você ver novos vídeos. Compartilhe com seus irmãos, seus amigos nas redes sociais. Ok? Aqui nesta parte 3 do capítulo 11, Paulo continua a defender o seu apostolado, continua a falar que ele tem amor pela igreja de Corinto, tem amor por todos os cristãos da região da Grécia e que ele faz tudo por amor. Nada do que ele faz, ele quer nada em troca, mas sim porque Cristo o chamou, Cristo o enviou para levar a mensagem do Evangelho. E ele também agora vai dizer que tenhamos que ter muito cuidado com o falso ensino, com o evangelho que tenta atrair pessoas e, na verdade, não é amor, é um falso evangelho. E ele diz aqui que são doutrinas de demônios, é o inimigo, Satanás, por trás de todas essas informações. Vamos, então, iniciar a partir do versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que eu os amo e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar a ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo da luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Veja bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui Paulo inicia logo falando que ele faz todas as coisas por amor. Aqui ele diz que não se orgulha assim como os falsos mestres queriam implementar um falso evangelho lá na Grécia, se fingindo filhos de Deus. E ele dá essa fala em relação ao amor. Ele diz, olha, eu amo vocês, estão dizendo que eu não amo vocês, eu amo vocês. E quando ele fala isso, ele está mostrando para os irmãos de Corinto que ele não quer receber nada dos irmãos lá de Corinto, uma ajuda financeira, algo assim, porque ele não está precisando, ele faz aquilo por amor. Não é porque ele não ama a igreja de Corinto, não ama os irmãos em Corinto, que ele não quer receber alguma ajuda financeira. Não, ele diz, olha, não se preocupe comigo, tem as igrejas lá de Filipos que têm me ajudado, eu não preciso, eu agradeço a vocês. O que eu quero levar para vocês é a mensagem do evangelho verdadeiro, que não tem nada em troca. Aqui ele estava se contrapondo a que falsos mestres estavam dizendo que Paulo não amava a igreja de Corinto porque ele não queria receber alguma ajuda, né? Porque esses falsos mestres recebiam para levar a mensagem do evangelho, porque naquela época, lá na Grécia, como eu falei anteriormente, os gregos, os filósofos, eles que tinham conhecimento da retórica, aqueles que faziam uma boa palestra, eles cobravam. E eles queriam que Paulo cobrasse. E Paulo, não, o que eu venho falar aqui é da transformação de vida, eu venho falar aqui do Criador, eu venho falar para vocês da mudança drástica que tem que acontecer na humanidade, porque Cristo esteve aqui. Cristo é o que salva a humanidade. Cristo é aquele que dá vida. Aqui, Paulo está dizendo que ele serve a Cristo e não serve a homens. E ele vai fazer sua defesa e, ao mesmo tempo, ele vai dizer, olha,
vocês têm que ter cuidado com esses falsos mestres. Ele vai dizer aqui para a igreja, olha, vocês têm que ter cuidado com esses lobos vorazes. São lobos que se vestem como ovelhas, mas por dentro são devoradores, cuidado. E Paulo ele diz que o inimigo de nossas vidas, o Satanás, os seus demônios, eles estão aí para enganar o povo de Deus. Deus, através de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ali, venceu Satanás, venceu a morte, mas deixou ainda Satanás com alguns poderes limitados para o seu julgamento final. E aí, o inimigo está aí para tentar tirar o povo de Deus do conforto espiritual. Satanás não quer que ninguém se achegue a Jesus. E ele vai tentar destruir a sua igreja, o seu povo, mas ele não vai conseguir. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã, não é diferente. Estamos há 2000 anos que Cristo esteve nesse mundo, onde Cristo trouxe o amor fraternal, trouxe o evangelho da paz, trouxe a vida em abundância para aqueles que colocam a fé nele. E aí, hoje continua aquelas pessoas que querem se aproveitar do evangelho, querem tirar algum proveito. E aí, a gente tem visto no mundo todo pessoas falsas, mentirosas, usadas por Satanás e seus demônios para trazer um amor falso, tentando enganar o povo de Deus. Mas aqueles que estão sempre ligados na palavra de Deus, aqueles que procuram entender o evangelho, vai saber que aquilo não vem de Deus. E a gente traz muitos exemplos aqui no Brasil, está acontecendo no mundo também, que é um falso amor, onde através desse amor tudo eu posso fazer. Cuidado! O amor que Deus oferece é o amor fraternal, é o amor que não tem trocas, mas sim você faz tudo por amor a Cristo, porque Cristo nos amou primeiro. E nós, como cristãos autênticos, temos que ter cuidado nos ambientes onde andamos, para não acreditar em retóricas, não acreditar em pessoas que podem trazer palavras sofisticadas de emoções, palavras onde você vê que aquela pessoa ali ela fala bonito, aquela pessoa ela tem conhecimento, ela pode ter até conhecimento, mas pode ser que ela esteja usando aquele conhecimento em proveito próprio. Ela não está em espírito e em verdade. E nós, como cristãos, temos que identificar esse falso profeta. Temos que saber que Cristo transforma vidas. E é Cristo que chama aqueles que vão levar a sua palavra. Cuidado com doutrinas de demônios. Cuidado com aqueles que dizem que o amor faz com que tudo pode ser feito nesse mundo. E esse amor é que traz destruição. Se o amor não for amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, você vai ver que você está seguindo uma doutrina totalmente contrária ao Evangelho. Cuidado com aqueles que dizem que as Escrituras são atrasadas. As Escrituras, elas continuam firmes e ela é eficaz para o ensino e para a doutrina. O tempo passa, mas a palavra de Deus continua. Portanto, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei como você se comporta diante de um evangelho que não está nas Escrituras, eu não sei se você tem discernimento espiritual para entender essas coisas, mas eu digo a você, se não for o evangelho onde Cristo é o que salva, onde Cristo é aquele que liberta, onde Cristo é aquele que dá vida e vida eterna, se não for esse Jesus, o que foi crucificado e foi ressuscitado, não creia, é mentira, são doutrinas de demônios. O evangelho é o amor fraternal de Deus, que o evangelho é renúncia, renunciar a si mesmo e deixar Cristo habitar no seu coração. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Te pedimos que o Senhor possa estar nos dando muita sabedoria,
discernimento espiritual para entendermos o que é do mundo e o que é de Deus, para que nós não sejamos para que nós não sejamos enganados por doutrinas de homens, doutrinas de demônios, ó Pai, mas sim que creamos apenas na Tua palavra, onde devemos amar, em primeiro lugar, a Ti e amar ao próximo como a si mesmo. Nos livra dos inimigos desse mundo espiritual, Pai, onde Satanás e seus demônios tentam enganar o Teu povo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.